pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar com técnicas e regras de derivação, falando hoje da regra da cadeia. A regra da cadeia era usada para calcular derivadas de funções compostas. Continuando, curso de cálculo 1, que eu, o professor Jonatas Douglas Oliveira e o professor Hered Amorim estamos gravando para o curso de cálculo 1 do Cefet-MG. Até agora, nós vimos, através dos vídeos do professor Eden, a definição de derivada, como a derivada no ponto como a inclinação da reta tangente. Depois a gente viu a definição de derivada, o que é a função derivada, ok? Nos últimos vídeos vimos a derivada de funções elementares, trigonométricas, exponenciais, polinomiais. A propriedade de linearidade, que é a derivada da soma, é a soma das derivadas. Multiplicação por escalar, constante sai, não é isso? A regra do produto e do quociente, Lembrando que a derivada do produto não é o produto das derivadas, e tampouco é do quociente. Não foi isso? No entanto, eu pergunto a vocês agora, se eu tenho essa função f, que é e elevado a x, eu sei derivar. A derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Eu tenho a função g, que é um polinômio, x². A derivada é 2x. Ok. Agora, qual seria a expressão para a derivada dessa função h, que é e elevado a x²? Note que eu tenho uma composição de funções aí, Essa minha h é a f composta com a g. Então, como associar a derivada de h com as derivadas de f e g? É isso que a gente vai apresentar hoje. Para isso, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, pessoal, só para a gente relembrar um pouco, de taxa de variação. Então, suponha que eu tenho A, um f de A, eu tenho um incremento aqui, eu faço uma pequena variação no ponto A, ok? Então, eu vou chamar essa variação aqui no ponto A de ΔX, não é isso? ΔX nada mais é que A mais H menos A, que é H, E aqui é o meu ΔY, que nada mais é que f de A mais H menos f de A. Beleza? A gente sabe que a taxa média de variação é ΔY sobre ΔX. Não é isso? Isso é a taxa média de variação. A variação instantânea é o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX, E o professor Eden interpretou, como velocidade. Se eu tenho essa função em azul aqui, fosse a minha função espaço, Essa taxa de variação aqui seria a velocidade no instante x igual a A, que a gente chama de velocidade instantânea, não é isso? Então, a gente pode ver isso aqui, que é a derivada no ponto A, porque é limite quando o ΔX é H, quando H vai para zero. O ΔY é essa diferença, o ΔX é H. Então, essa é a derivada no ponto A, não é isso? Então, isso vai ser importante para que a gente tenha uma noção intuitiva de demonstração da regra da cadeia. Não uma prova que a gente vai fazer, mas só para a gente ter uma demonstração intuitiva. Então, olhando como taxa de variação, como que a gente derivaria uma função composta? Portanto, gente, se eu tenho uma função composta, uma f-zona, que é uma fzinho composta com g de x, ok? Então, vamos chamar de u essa g de x. Então, eu tenho uma nova função y agora, que ela depende de u, Você vai colocar aqui, f de u. Então, o que nós temos, Se eu tenho, por exemplo, se y varia 2 vezes mais rápido que u, e u varia 3 vezes mais rápido que x, não seria natural a gente pensar, intuir, que a taxa de variação y com relação a x vai ser 6, que y varia 6 vezes mais rápido que x? Então, o que é que eu fiz aí? Eu fiz uma multiplicação das taxas. A taxa de variação de f, não é isso? Vezes com relação a u, Vezes a taxa de variação u com relação a x.
Então, essa ideia intuitiva, né, é que ela ela é demonstrada, né, através da regra da cadeia, que isso funciona para qualquer função composta. Então, o que é a regra da cadeia, né? Então, suponha que g será derivável em x, f seja derivável em g. Então, a composta também vai ser derivável em x. E como que eu calculo a derivada da função composta? Bom, para derivar a função composta, você faz o seguinte, ó. Você deriva a função de fora, aplica na de dentro, vezes a derivada de fora. Então, a regra da cadeia é um produto entre essas duas funções, né? A derivada de f e a derivada de g. Lembrando que a derivada de f tem que estar aplicada em g de x, né? Que é o domínio da minha função f, é a imagem da função g. Não é isso? Tem uma notação de Leibniz, que você faz uma mudança de variável, né? Como a gente fez antes, que é você chama u de g de x e y vai ser uma f de u. Então, a derivada de y com relação a x, que é o que eu quero, a derivada de f zona com relação a x, vai ser deriva y com relação a u, ó, deriva essa y aqui com relação a u, e multiplica pela derivada de u com relação a x. E depois volta tudo para a variável original, que é x. Portanto, pessoal, fazendo uma interpretação mais geométrica, né, para você memorizar essa fórmula, né, você tem que pensar o seguinte, ó. Eu tenho agora a minha função y, ela depende de u, mas a minha função u, por sua vez, depende de x. Então, se eu quero derivar y com relação a x, eu tenho que passar por u, ou seja, deriva y com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Aí fica fácil vocês lembrarem. Ou você lembra na notação de cima, né? Derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, vocês escolhem, né? Nos exemplos vocês vão ver que vai ficar mais claro isso, tá? Só fazendo uma amostração, uma intuição, né, de que realmente a regra da cadeia ela é verdadeira, né? Não é uma demonstração formal, né, nem que vale para todos os casos. A gente sabe, ó, chama a variação y a variação da função f zona, né? Que é f de g de x mais h menos f de g de x. E delta u eu vou chamar a variação nessa função 1, que era g, né? Isso aqui é g de x mais h menos g de x, considerando que eu fiz essa mudança de variável, tá? Então, a minha derivada no ponto x é limite, quando Δx tende a zero, de Δy sobre Δx, como a gente viu anteriormente. E daí eu vou usar um truque aqui que é o seguinte, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por ΔU, e isso não altera o valor da minha fração, concorda? Então vai ficar assim, ó. ΔU vezes Δx. Não é isso? Supondo ΔU diferente de zero, né? Por isso que eu falo que não vale para todos os casos. E daí, ó, se esses limites existirem, né? Eu vou separar esses limites em dois, ok? Então fica o limite quando Δx vai para zero de Δy sobre Δu vezes limite quando Δx tende a zero de Δu sobre Δx, ok? Esse limite segundo aqui é fácil, né? A variação de u sobre variação de x, nesse limite, é a derivada de u, né? Com relação a x, que é g' de x, pela definição. Isso aqui, ó, se Δx tende a zero, naquele gráfico que eu fiz anteriormente, né? Se o Δx ele tende a zero, Δy também está indo para zero. Δu, desculpa, né? Δy também, mas Δu em particular. Então, isso é a mesma coisa de limite quando Δu tende a zero de Δy sobre Δu. Sobre Δu aqui. Bom, mas quem é esse limite? Quem é esse limite? Bom, esse limite, né? Eu vou só colocar na anotação aqui para ficar fácil, né? Isso vai ser du
com relação a x. E esse daqui vai ser quem, ó? dy com relação a u. Não é isso? Portanto, a gente tem uma amostração aí, né? Uma demonstração rigorosa da regra da cadeia, né? Que eu estou supondo que ΔU ele não é zero. Então, só para a gente verificar, né, que de fato é verdade, que de fato isso faz sentido, né? Se a gente pensar como taxa de variação, por exemplo, que o que a gente fez aqui, ok? Vamos para os exemplos, né, para ficar mais claro, a gente só conversou até agora. Vamos fazer uns exemplos da aplicação da regra da cadeia. E vocês têm que pegar bem a regra da cadeia, porque, para mim, considero que é o divisor de águas de cálculo 1, né? Você tem que aprender bem a regra da cadeia, ok? Vamos aos exemplos. Então, pessoal, nesse exercício é pedido para calcular a derivada, encontrar, né, de cada uma das seguintes funções, né? No item A, temos essa função, f de x igual a raiz de x² mais 1. Primeira coisa que você tem que identificar, né, o primeiro passo mais importante, é que essa minha f ela é uma composição de funções. É uma f composta com a g, onde a f é essa função raiz de x, e a g é essa função de dentro, x² mais 1. Então, para derivar funções compostas, eu tenho que usar a regra da cadeia, não é isso? Bom, vou fazer de dois modos, tá? Chega no mesmo lugar. Vocês escolhem o que for mais simples para vocês, tá? Então, olha só. Eu vou, nesse primeiro modo, separar quem que é a função de fora e quem que é a função de dentro, informalmente falando, tá, gente? Então, ó, a função de fora é a função raiz de x, né? Isso, nesse caso, essa f aqui. E a g é x² mais 1. Então, vamos derivar essa f. Bom, se eu derivar f, eu vou ter que é 1 sobre 2 raiz de x. Lembrem que raiz de x, ó, um óbvio que eu vou colocar aqui, ó, óbvio. Raiz de x é x elevado a 1/2, né? Daí você usa aquela regra de derivar potência, né? E a derivada da g aqui, ó, é 2x. Então, o que você faz? A derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. É isso que a regra da cadeia diz, né? Então, ó, pela regra da cadeia, deixa eu dar uma levantadinha aqui. Então, pela regra da cadeia, a derivada vai ser quem, ó? Vai ser a derivada de fora, que foi essa aqui, só que é aplicada na de dentro. No lugar de x, eu coloco g de x, ok? Então, fica, ó, 1 sobre 2 raiz de g de x, vezes a derivada da de dentro. Corta, corta, daí você vai substituir. Poderia fazer direto, tá, gente? Substituir direto, se você quiser. Raiz de x² mais 1. Daí conseguimos resolver. O segundo modo que eu vou fazer com vocês é chamando u, tá? Chamando de u, fazendo a mudança de variável. Então, ó, o segundo modo, da seguinte maneira. Eu vou chamar a função de dentro de u, que é x² mais 1. Então, agora eu tenho não a f de x, eu tenho a f de u, né? Que é a raiz de u. Então, como que eu derivo? Aí você usa a árvorezinha lá que eu coloquei no material, até falei antes, né? Para você lembrar a fórmula, como que é? Ó? A minha f, ela é função de u, mas a minha u, ela é função de x. Então, para derivar a f com relação a x, derivando f com relação a x, eu tenho que passar por u. Então, ó, derivo f com relação a u, vezes derivada de u com relação a x. Se você quiser, pode usar aqui, ó, f' de x, f' de u e f' e u' de x, tá? Tanto faz. Usar a linha ou essa anotação de Leibniz aqui. Então, ó,
pela regra da cadeia, então eu usei a árvorezinha, tá? Então, ó, para derivar f com relação a x, eu derivo f com relação a u e multiplico pela derivada de u com relação a x, ok? Então, o que é a derivada de f com relação a u? Derivada de f com relação a u é 1 sobre 2 raiz de u. A derivada de u com relação a x é 2x. Então, dá x. E embaixo, u, quem quer u? Tem que voltar para a variável original. X ao quadrado mais u. Então, você escolhe qual modo, né, você prefere fazer, né, a princípio. Depois que você pegar a prática, você vai ver que fica bem mais natural a derivada, né, até mais direto. E daí vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo vamos fazer só um jeito, tá? A gente vai revezando. Então, pessoal, nessa função a gente tem que identificar que ela é uma função composta. Daí tem que usar a regra da cadeia de novo, tá? Eu vou fazer daquele jeito, usando a função de dentro e a função de fora, ok? Então, ó, eu vou chamar a função de fora. Quem que é a função de fora aqui, né? A função de fora é seno de x. A função de dentro é x quadrado. Então, se eu derivo a de fora, dá cosseno, né? Se eu derivo a de dentro, dá 2x. Então, o que é que diz a regra da cadeia? Então, a regra da cadeia fala que a derivada y' ou dy dx, você que escolhe, vai ser a derivada da f, que foi cosseno, só que aplicada na g, vezes a derivada da de dentro. Então, ó, vai ficar cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Se eu passar o 2 aqui para 2x cos de x ao quadrado. Não invente multiplicar esse x quadrado com esse, porque esse é argumento do seno, tá? Não está multiplicando o x. Então, espero que você tenha entendido. Vamos para o nosso próximo. Nesse item C também, vamos identificar que isso é uma função composta. Posso reescrever isso como sendo seno de x ao quadrado. Então, é uma composição, não é isso? Dentro eu tenho seno e fora eu tenho x ao quadrado. Então, eu vou fazer usando uma das variáveis u, tá? Então, se eu chamar u de seno de x, não é isso? Eu vou ter agora uma função y que depende de u, que é quem? U ao quadrado. Eu coloquei no lugar de u, seno de x. Tá? Então, vou fazer aquela árvorezinha lá. Eu tenho y, que é uma função de u agora, né? E y é uma função de u. Aí eu volto. Mais u, ele é função de x. Então, para derivar y com relação a x, eu preciso derivar y com relação a u vezes o linha de x ou du dx, tanto faz. Então, a minha y' pela regra da cadeia vai ser i dy du vezes du dx. dy du, ó, derivada de y com relação a u é 2u, né? Polinomial simples. Derivada do seno é o cosseno. Só que daí, ó, quem quer u tem que voltar para a variável original. U é seno de x, então dá 2 seno cosseno. Se vocês lembrarem, essa é a fórmula do arco duplo, né? Isso é seno de 2x. Então, vamos para mais um exemplo. Bom, pessoal, nesse exemplo, vocês vão notar que eu tenho uma composição de três funções aí, não é isso? Ó? Eu tenho a tangente, cosseno, seno. Como que eu vou derivar isso, professor? Quando tem mais de uma composição, ok? Eu vou fazer do jeito, usando o U, tá? Depois eu vou explicar um jeito bem fácil para quem já tiver com uma mãe derivar direto, ok? Então vamos lá. Eu vou chamar a função de dentro de U, né? Ok? Então eu vou chamar U
de cosseno da tangente. E eu vou ter um y agora, né? Que é seno de u. Então, eu tenho y, que depende de u, que depende de x. Então, para derivar y com relação a x, que é o que eu quero, eu tenho que derivar y com relação a u e multiplicar por du dx. Aqui. Então, pela regra da cadeia, né? O que a gente tem? A gente tem que dy dx vai ser dy du vezes du dx. Bom, mas quem que é a derivada de y com relação a u? Y é seno de u. Quando eu derivar com relação a u, vai dar cosseno de u. E a derivada de u com relação a x? Daí, você vai ter que notar, ó. Note que u, nesse caso, é uma função composta. Sendo uma função composta, eu tenho que usar a regra da cadeia para derivar ela também, né? Então, o que é que eu faço, gente? Ó, eu vou chamar a parte de dentro, não vou chamar de u de novo, né? Eu vou chamar a parte de dentro de v, então eu vou chamar v de tangente de x, tá? E agora eu tenho u, que é cosseno de v. Daí eu faço a mesma arvorezinha agora para u, tá? Ó, u depende de v, mais v depende de x. Como eu quero derivar u com relação a x, u' de x, né? O du dx, tanto faz. Eu tenho que derivar u com relação a v e multiplicar por derivada de v com relação a x. Então, ó, pela regra da cadeia novamente, o que é que eu vou ter? Que du dx é igual a du dv vezes dv dx. Então, o que é que vai dar isso aqui, galera? Ó, du com relação a v. A derivada de u com relação a v, ó, a derivada do cosseno, menos seno de v. dv com relação a x, a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. E daqui, ó, eu vou colocar isso da menos seno de v, mas quem é v? V é tangente de x, vezes secante ao quadrado de x. Então, eu volto lá, ó. Volto aqui e coloco. Deu quanto? Seno da tangente, ó. Seno da tangente. Tangente é o argumento do seno. Vezes secante ao quadrado. E daí, o que é que eu posso fazer, né? Quem que é u? Olha só. U é cosseno da tangente. Então, tem que voltar para a variável. Vou empurrar só mais para cá, tá? Então, vai ficar ó, cosseno do cosseno da tangente. Seno da tangente. Vezes secando aqui ao quadrado. Acabou. Lembrando, essa é a expressão final para derivada, para vocês não confundirem, né? Então, ó, dentro da regra da cadeia aqui, ó, nós tivemos uma outra regra da cadeia, ok? Então, é assim que derivamos. Mas, se você quiser derivar mais rápido, ó, outro jeito. Eu vou só reescrever a função aqui, tá, gente? Para não precisar subir. É seno do cosseno da tangente. Ok? E daí, o que, é que eu tenho, o que, é que eu faço? A gente vai ficar mais fácil, ó.
você, para usar a regra da cadeia, só é você derivar de fora para dentro. Mas como assim, professor? Deriva e vai aplicando em tudo que tem na frente. Tudo que tem na frente dela. Ou dentro dela, né, na verdade. Então, ó, deriva o seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. E aplica em tudo que tem dentro. Tudo que está dentro do seno é isso aqui, né? Cosseno da tangente. Agora deriva a que vem depois, que está mais dentro dela, o cosseno. A derivada do cosseno menos seno da tangente. E agora, multiplicado de novo, deriva só a última, que é a tangente, que é a secante ao quadrado. Só tem na frente dela x, então aplica no x. Então vai ficar menos seno, desculpa, cosseno do cosseno da tangente vezes seno da tangente vezes secante ao quadrado, de uma forma mais rápida e direta a derivar. Sai derivando de fora para dentro, mas não esquece de aplicar em tudo que tem dentro, né? Na frente dela, na verdade. Eu esqueci um sinal aqui, não é isso? Olha só. O meu menos seno daqui, ó. Eu não consegui, eu não levei lá para cima. Aqui tinha um menos, tá? E aqui, ó, fica menos cosseno. Então, corrijam aí, tá? Porque tinha um menos aqui. Que ficou menos. Espero que vocês tenham entendido.